Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos irmãos de casa, todos que estão presentes. Estamos nós aqui mais uma vez. Vamos pedir a intercessão de Jesus, aos Espíritos de luz, que estejam com todos nós, que nos amparem, nos iluminem, que nos protejam, para que tenhamos mais uma noite de muita luz, muita sabedoria. Obrigada a todos que estão presentes, agradeço os que estão em casa também, e vou usar uma fala hoje do nosso amigo Aquino. Eu não vou fazer uma palestra, nós vamos ter um bate-papo, um diálogo, diria assim. Daqui a 24 dias, exatamente, de hoje é 24, 25 dias,
Nós estamos chegando no grande dia do nosso centro, da nossa casa espírita, da nossa psicografia. E pensando nessa psicografia, que eu vi esse tema, a cura. E eu pergunto para vocês, o que é a cura? Será que nós sabemos realmente o que é a cura, gente? Cura é aquela que nós estamos com uma dorzinha de cabeça, vamos lá pegar um remedinho, tomamos um remedinho, passou. Ai, essa é a cura. Tão instantânea, tão rápido, né? Tem alguns remédios que é rápido. E aí, passaram alguns dias, eu particularmente, eu gosto muito de comer pimentão. Eu amo pimentão, gente, adoro. Mas eu tenho um problema gravíssimo de estômago. E eu gosto do pimentão verde. Ó, eu sou tinhosa. Verde é mais gostoso. E aí, assim, como pimentão verde, mas eu sou aquela pessoa delicada, sabe? Faz lá uma bacia de pimentão, uma panela, eu tiro um pouquinho só e guardo com a panela inteira. E aí, o que acontece? É óbvio, vem aquela dor federal de estômago. Meu Deus, parece que o mundo vai acabar. E aí, o que eu faço? Vamos lá, aos olhos da vida, né? Omeprazol. Eu gosto muito de tomar um xantinol, aquele remedinho vermelho. Ele é instantâneo, uma beleza. Toma aquele comprimidinho, do zero bala de novo. Vamos lá. E aí, no outro dia, aparece um pimentão que eu faço. Xantinol, né? Então, essa é a cura que pense. Porém, existem várias dores. As dores do corpo físico, as dores da alma, as dores do coração, as dores do espírito, né? E aí não tem xantinol que resolva. Não existe. Aí eu pego, tenho as falhas, tenho as minhas mazelas, e não tem como eu recorrer a um xantinol. É neste momento que nós precisamos refletir e muito. Eu confesso a vocês, todo tempo eu estou nervosa, claro, né? É claro que todo tempo eu estou nervosa, vou ficar mais parada, mas eu vou colocar no ar e assim. E esse me deixou bastante apreensiva, muito emotiva, bastante apreensiva, porque é um tema que mexeu demais comigo. Vamos lá. A cura. Vem do latim a palavra cura, que significa cuidado, atenção e vigilância. Então, temos que ter essas três coisas: cuidado, a atenção e a vigilância. Cuidado com o quê? Com aquilo que eu vou comer, né? Falei do pimentão lá no começo, só esse cuidado? Claro que não. Cuidado com aquilo que eu falo, cuidado com aquilo que eu penso, cuidado com as minhas atitudes e principalmente, cuidado com os meus ouvidos. Esse é cruel com relação à cura. Por quê? ou nós vamos nos ferir com aquilo que nós ouvimos, as nossas mazelas, os nossos mimimis, né, Nanete? Lá na escola a gente tem o hábito de falar mimimi. Então, pede demais isso. Porém, não tem chantilly que resolva. É o momento que nós precisamos de muita atenção e vigilância. Já dizia o grande pai, vigiai e orai. Porque às vezes, por uma mínima coisinha, por um mínimo desacerto que nós estamos tendo ultimamente, nós nos ferimos e nos machucamos muito. E aí precisamos correr atrás dessa cura. E essa cura, ela só vem de lá do coração.
É fácil? Claro que não. E vem a atitude mais difícil, entender e compreender que eu errei, que eu falhei. Se eu estou com essa dor, não foi culpa do outro, a culpa foi minha. Ah, mas como minha? Eu não falei nada, foi ele que falou? Sim, mas eu dei o lado para que essa palavra me ferisse. Por isso que os ouvidos é um grande vilão nesse momento. Esse termo, vigilância, atenção, cuidado, ele evolui para abranger tanto o ato de cuidar da saúde física quanto da saúde espiritual. Vocês sabem que uma conversa maldita, mal falada, mal externada, ela fere profundamente. A falta de entendimento fere profundamente. Aí vem aquelas dores emocionais, é isso que nós falamos, né? As dores emocionais. E eu vou ser sincera para vocês. Não tenho vergonha de falar, não. Semana passada eu não acreditava em dor emocional. Eu tive uma dor muito forte, de garganta inclusive. Eu falava, Senhor, meu Deus, última semana de, não vou falar férias, que não era, né, Ivanete? Era recesso, a cada segundo chegava um calendário lá para a gente ler. Última semana de recesso e eu com essa dor de garganta, eu não conseguia tomar água, gente. A Maria de Lourdes também está aí. E assim, eu estava num estado lastimável, eu estava com muito medo. Só que eu tive um problema. Uma grande amiga minha, um certo desentendimento, uma certa falta de atenção, uma falta de vigilância, e eu saí do trilho. Saí do trilho, como pisa no trilho certo, que vem no trem e atropela. E eu fui atropelada por essa dor imensa. Tomei remédio, entrei no antibiótico e a dor nada, gente. Disse, Senhor, o que eu vou fazer? Sexta-feira eu parei e pensei, eu não posso continuar com essa dor. Mas eu estava ruim ainda. Sexta, sábado, domingo no Evangelho aqui, fizemos o Evangelho. Eu não posso continuar com essa dor. Aí o que eu fiz? Entrei lá no fundinho do meu coração. Foi fácil? Não foi. Peraí, Maria Angélica, você não pode continuar assim. Essa dor tem um motivo. E esse motivo é só seu. Não foi pelo que aconteceu. Você causou isso. Abandone essa dor. Abandone essa tristeza. Abandone essa decepção ou essa falha. Abandone. Eu falando comigo mesmo. Gente, vocês há de acreditar que a minha dor sumiu. Sumiu. Ah, mas foi milagre. Não foi milagre. Foi a minha conscientização que eu falhei. Eu falhei feio. Se o outro estava certo ou estava errado, não compete a mim. Aliás, não compete a nós, né? Nós temos que ter a humildade de entender que o outro, eu também precisava disso naquele momento. E foi muito maravilhoso. E olha, por isso que eu falei para vocês que nós iríamos dialogar. Tanto é que não tem biografia nenhuma. Foi algo que realmente aconteceu e teve a cura. Tudo isso em vigilância para a manutenção ou até mesmo um processo de sabedoria interna. Foi dessa forma e é dessa forma que nós aliviamos o nosso corpo, a nossa alma, as nossas mazelas, as nossas preocupações. Quantos vêm aqui na casa espírita para pedir a cura? Não é? Ah, eu estou com problema, eu vou lá, vou tomar um passe, eu vou embora, eu vou sair bem.
com certeza. Mas é só o passe que nós precisamos. Aliás, no estudo nós conversamos muito sobre isso. É só do passe que eu preciso? Eu preciso de um total, do Espírito, eu preciso do entendimento, eu preciso do estudo, eu preciso da compaixão, para eu saber e entender que tudo que acontece na minha vida é merecimento. Eu não sei se vocês estão prestando atenção, mas eu estou usando entregando só uma pessoa, o eu, porque o dia de hoje realmente é para mim. Eu vou usar a fala da Ivanete, vocês pensam que quem vem aqui na frente, Maria de Lourdes também fala isso, vem para falar algo para vocês. Não. Na maioria das vezes, estamos aqui para expor aquilo que eu preciso aprender, e muito. A cura, ela tem uma evolução, um significado. É o cuidado e a atenção. Cuidado com o quê? É um momento de dedicação com alguém ou até comigo mesmo. Eu preciso parar e me dedicar um tempo, seja na prece, seja na benfeitoria, seja numa ação solidária, seja o que for, precisamos disso. Um amparo, quantas vezes um abraço levanta uma pessoa? Um abraço, não precisa ter palavras, um sorriso só. Então esse é o momento do cuidado, da atenção. Saúde e bem-estar. Cuidado com a saúde, buscando restabelecimento e a cura das doenças internas. Mas eu não vou passar por cima de um médico. Lógico, tem a ciência humana e tem a ciência espiritual. Nós precisamos unir as duas coisas. Vou deixar de tomar o remédio que eu necessito? Não vou deixar. Mas também vou ter que me reprogramar, me restabelecer para que eu consiga seguir em frente. Vigilância e responsabilidade. Cuidar do interesse de outras pessoas ou do interesse de si próprio. É aquele momento, o outro está precisando, mas espera aí, eu não estou bem, como é que eu vou auxiliar o outro? Jogo as minhas dores do lado e eu terei luz para continuar. Com certeza terei. E neste momento, às vezes a gente tem o hábito de falar: a minha dor é maior do que a dele. Ninguém sabe. Minha mãe sempre dizia: coração é terra que ninguém pisa. Cada um sabe a dor que tem no seu coração. Só estejamos certos de uma coisa: a cura dessa dor está sob responsabilidade de Jesus, de um passe. Será? Nós mesmos somos nossos próprios mentores para curar essa dor. A cura engloba a essência de zelar, proteger, restabelecer, seja o corpo, seja a alma, seja até assuntos do nosso dia a dia. Segundo o Espiritismo, é um processo holístico que visa o reequilíbrio do espírito, refletindo no corpo físico, tratando a causa das doenças físicas ou da alma, nesta ou em vidas passadas. Então nós temos que nos conscientizar que a hora que nós nos reequilibramos, a coisa flui. Tudo na nossa vida flui. Foi o que aconteceu comigo. A hora que eu me reequilibrei, eu estava totalmente fora. Peraí, eu não posso continuar assim. Acabaram-se as minhas dores, eu consegui levar em frente. E vou falar uma coisa para vocês. Enquanto eu estava com essa amargura que eu coloquei, eu estava muito mal. Não só da garganta, do sentimento também, do coração também. Dias desses nós passamos, aliás, acho que hoje está com uma semana, por uma tragédia na nossa cidade.
E aí entrou o problema da cura para muitas pessoas. Alguns se consolidaram com a família, outros se preocuparam em saber quem é que estava errado, outros se preocuparam em atingir esse ou aquele, outros se preocuparam em falar, queria saber, vira um espetáculo, uma plateia. E isso mexe muito conosco, não podemos deixar que isso interfira. E assim, nós até conversamos sobre isso, está uma coisa estranha no ar. Por quê? Porque nós nos envolvemos com acontecimento. Isso acaba trazendo aquele sentimento inconscientemente para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso dia a dia. Ficamos atônitos, né? Aflitos, querendo resolver, querendo falar, coisas que a gente ouve. E hoje nós temos aquele negocinho que chama celular, que é muito rápido, é muito mais rápido do que o nosso pensamento, certo? Então nós temos que nos policiar, nos vigiar, porque senão caímos em tentações. Essa cura tem como base a nossa própria essência, fluidos energéticos, bases, águas fluídas ou fluidificadas, estudos e muito envolvimento e merecimento também. Porque não adianta eu ir em busca, eu vim aqui a casa, em busca de um passe, e a hora que eu chego ali no portão, eu já volto a aquele rancor no meu coração. Não adianta isso. Nós temos que estar aqui. Aí vocês vão perguntar, mas por que então que ela falou que tem a ver a cura com o próximo dia 28? Dia 28 é o momento que muitos procuram o consolo daqueles que nos deixou, daqueles que partiu, daqueles que faz falta. Queremos saber, nós procuramos, né? E essa cura vem de merecimento também. Se eu curar o meu coração, eu vou apaziguar o espaço, ou seja, aqui a casa, aquele que estiver aqui da nossa palestra, aquele que estiver ali perplexo, até mesmo assustado, querendo receber alguma coisa. Então nós temos que estar totalmente curados, para que essa paz passe para todos. Fazer o bem sem pensar em recebê-lo de volta. Essa é uma das formas de nós obtermos a cura. Fé, amor, reforma íntima. Eita, que essa reforma íntima é difícil. Foi essa que eu passei no domingo. Eu não sabia que eu tinha esse potencial de passar por essa reforma íntima. E vou ser sincera para vocês. Foi aqui no estudo que me fortificou para que eu me conscientizasse da minha falha, da minha falta e fizesse essa reforma íntima. Continuo falhando? É claro, falei do pimentão. Eu adoro e eu não vou deixar de comer. Deixa de novo. Só que a nossa reforma íntima, nós temos que estar bem atentos. Porque, para não ficar, como que eu posso dizer para vocês, nos machucando e ferindo também. Porque tudo na nossa vida tem um momento certo, tudo na nossa vida tem um limite que nós necessitamos ter um controle. Esses 4 itens, fé, amor, reforma íntima e a cumplicidade com o nosso coração, são ações citadas como complementos para a nossa aceitação e evolução espiritual. E não é um substituto à medicina, certo? Não adianta, eu vou tirar os remédios, eu basta ter fé, aceitar tudo que eu vou ficar bem. Não, não é isso. Nós temos que nos refazer por inteiro. Segundo uma sabedoria africana,
A chuva lava a pele do leopardo, mas não remove as pintas. Que a nossa essência seja mantida intactas sobre qualquer circunstância. Nos feriu, nos machucou, vamos dar um sorriso, tudo passa. Não sabemos a situação daquele que nos fez isso. Aquele que recebeu a nossa flechada não sabia também o nosso momento como estava. Então vamos ter calma, paciência. Que as dores da alma sejam efêmeras, levando embora todo o mal que causamos e que fomos submetidos a ele. Que tenhamos compreensão, que tenhamos compaixão, que tenhamos sabedoria para lidar com essas dores. E assim podemos refletir e pensar muito antes de falar, de agir ou até mesmo de tomar decisões. Eu tenho o hábito de falar que existem dois momentos na nossa vida: da ação e da emoção, da razão e da emoção. Então, assim, nunca devemos falar nada baseado na emoção. A emoção, ela é ótima, ela é boa, ela é, mas ela nos leva a pecar muito, ela nos joga no buraco. A emoção, ela é muito traiçoeira, eu diria. Deixe, como dizia o Chico, pega um copo com água, né? Deixa a emoção, limpa essa água pausadamente, deixa essa emoção embora, aí depois converse na razão. É o melhor momento que nós temos a fazer. Sempre quando agimos na emoção, essa, na maioria das vezes, nos causa grandes feridas na alma, no corpo e no espírito. Talvez tenhamos a humildade de entender que falhamos. Às vezes é rápido, às vezes é longo, período longo, às vezes nem conseguimos chegar nesse momento. Então nós temos que pensar muito. A cura da alma vem quando exercitamos a nossa fé, reforma íntima, e a nossa reforma íntima. E aí sim, nós podemos entrar com a razão. Nós vamos estufar o peito e poder conversar de igual para igual com aquele que nos feriu. Sem malabarismo, sem gracejos, sem alterar a voz, na paz. Deixando bem claro a vocês que essa cura não admite ou aceita julgamentos, fúrias, tristezas, decepções, más intenções, raiva e rancores. Para que tenhamos essa cura, tudo isso tem que ser lavado. Ela necessita de uma boa dose de amor e fé. O Serginho, como sempre, ele faz um papel maravilhoso, né? Entregou hoje, e lá no finalzinho desse papel que ele entregou, tem um dizer: o sal nunca é elogiado por fazer parte do nosso cardápio, mas quando está sem sal, todos sentem falta dele. Então, assim, se nós agirmos na emoção, vamos ferir e vamos salgar. Ninguém vai sentir a falta do sal, não vai sentir a falta da água, né? Mas se nós sairmos de fininho ou nos calarmos, teremos a oportunidade de dar o saleiro, fazer com que a pessoa deixe o tempero da forma que ela quiser. Sejamos bons naquilo que fazemos, sem esperar elogios, sem esperar atenção. Apenas distribua amor e compaixão, pois a sua ou a nossa ausência sempre fará falta a alguém. E é isso. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 28, a oração de cura não é uma fórmula mágica, mas uma conexão sincera com Deus e Jesus, pedindo auxílio aos bons espíritos para o alívio das dores físicas e espirituais.
foca na resignação, fé e na compreensão de que a cura ocorre conforme a vontade divina, muitas vezes focando na cura da alma, aceitando provas e expiações para a nossa evolução espiritual. Eu desejo a todos uma noite muito reflexiva, de cura à alma, ao coração, e podemos ser humildes para entender e para evoluir. Precisamos curar primeiramente a nossa alma, o nosso coração, livre de qualquer julgamento. Muito obrigada a todos, que tenham uma boa noite. Vamos nos encaminhando para os nossos passes agora. Antes de ir para o passe, tem 2 livros, os papéis que vocês receberam, tem os números. E aí vamos fazer o sorteio.